dia. Estou super feliz com o tamanho dessa audiência. A gente vai muito para São Paulo, né? Evento lá, super grande e tudo mais, e ver que a gente consegue fazer isso aqui em BH é super legal. Eu tive num evento há pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses, em Goiânia, e eles têm essa mesma percepção. O pessoal fala que Goiânia é bem parecido com BH, né? E, de fato, o mercado é bem parecido e lá eles estavam super orgulhosos também de conseguir fazer um evento, né, com bastante gente, com uma agenda super robusta. Então, isso daqui eu estou contextualizando para agradecer vocês pela audiência, pela presença. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou do time da Vicaros, faço parte do time que atua no território Latam, né? Hoje eu fico aqui no Brasil junto com mais um responsável, né, pelo território. Estou como gerente de canais, tá? E a nossa solução, apesar de trazer outras funcionalidades, o que destaca a gente é trazer a remediação de uma forma bem avançada, bem automatizada das vulnerabilidades. Pode passar, por favor. Eu vou ser bastante objetivo aqui para a gente focar mais na solução, tá? De toda forma, a gente vai ter um tempinho no final para discutir, mas trazendo um contexto, nós somos uma empresa israelense, como o Jorge antecipou anteriormente. A empresa ela é relativamente jovem, nós somos fundados em 2016, né? Presença global em mais de 50 países. Hoje, nossa sede fica em Tel Aviv, em Israel, e a gente também tem um escritório em Nova York, por conta da nossa presença forte nos Estados Unidos. Mais de 500 clientes ativos. A nossa atuação é através de revenda, então aqui estamos com a NetSol, que é um dos nossos principais, um dos nossos não, né? É o nosso principal parceiro aqui em Minas Gerais, e presença local. Como eu disse, tem mais um junto comigo aqui. Coincidentemente, nós dois ficamos em BH, né? Tem mais algumas pessoas a nível Brasil, mas responsável por novos negócios somos nós dois. Pode passar, por favor. Bom, a ideia da nossa solução é trazer uma ferramenta de cibersegurança para gestão e remediação de vulnerabilidades. Então, o nosso foco é centralizar a operação, tá? Lógico, trazendo a remediação e tudo mais, mas centralizar a operação é algo que a gente faz de diferente. Muito porque a gente entende que a gente tem que gerar valor para a pessoa de segurança e para a pessoa de infraestrutura, né? Porque geralmente, apesar de que pode ser que elas estejam sobre o mesmo guarda-chuva, é uma pessoa de segurança e uma pessoa de infra. E como que a gente gera valor para cada um dos dois lados? Porque o cenário mais convencional hoje é segurança ter ali uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades e infra operar muitas vezes até manualmente na remediação depois de receber um relatório. Então, a ideia da solução é integrar as duas jornadas, trazer automação para isso, para que a gente consiga trazer uma fluidez maior nesse processo, gerando escala e eficiência para a operação das duas equipes juntas. Então, segurança. Ela quer trazer segurança para o ambiente, quer detectar tudo que está acontecendo, identificar as vulnerabilidades, gerar o relatório de faça isso daqui antes disso, né? Ou seja, enviar com as devidas priorizações. Infra, ele recebe aquele relatório indigesto, né? Então ele tem que digerir um relatório super complexo e operar manualmente ali muitas das vezes, que vai gastar muito tempo e muito esforço da equipe. Então a ideia de integrar as duas jornadas é facilitar essa comunicação dentro da mesma console e com a automação é tirar essa complexidade. Ou seja, time de segurança, ele vai conseguir falar, eu não tenho o laserzinho não, consigo usar? Tá de boa. O time de segurança, ele vai conseguir fazer as identificações das vulnerabilidades e também a priorização. Não só isso, como ele vai ver a continuidade do processo. Ou seja, ele vai ver que infra está remediando e o que infra está remediando. Então, ele desvenda a caixa... tá aqui, ó. Ele desvenda a caixa preta ali, né, da arquitetura de remediação. Tá, beleza. E para o time de infra, que é exatamente tirar essa complexidade, né, trazer a escala para a operação dele, quando ele sai de um cenário manual para um cenário onde ele vai dar apenas alguns cliques para configurar a execução,
e com isso a própria ferramenta que vai executar as atualizações, as aplicações de patches e todas as demais atividades de correção. Então, a ideia é, de fato, automatizar, é a mesma coisa. Tem um porteiro físico e um porteiro eletrônico. O porteiro eletrônico ele atinge uma escala muito maior de clientes e o porteiro físico vai atender ali em cada prédio um a um. Vamos lá. Então, aqui falando sobre o cenário. A nossa solução foi desenvolvida exatamente enxergando aonde era o oceano azul de atuação. Tá? Então, quando a gente fez, a gente não, né? Os israelenses fizeram a leitura do cenário, a pesquisa de mercado, foi identificado que ou as empresas têm muitos fornecedores para esse processo, ou elas têm um fornecedor com várias licenças, né, com uma ferramenta super modularizada, e aí contratar um novo módulo vai aferir um novo robusto custo para a operação, ou ela vai atuar de forma manual. Né? Então, ou ela vai ter uma operação muito cara, ou ela vai ter uma operação muito morosa que não vai conseguir, né, trazer a quantidade de correções desejadas. Então, vai ser um cachorro correndo atrás do rabo em alguns momentos. Então, como eu disse, a ferramenta da Vicarious, que é esse lobinho aqui, está na minha camisa também, ela foca em trazer a gestão e a remediação das vulnerabilidades dentro de uma mesma solução. Tá? Como? Através do VRX, que é o nome da nossa solução, que é uma solução baseada em agente, que vai atuar para Windows, Linux e Mac também. E aí, a automação ela vem como um guarda-chuva, ela é o cerne da ferramenta, exatamente porque todas as funcionalidades da ferramenta são automatizadas, tá? E ela vai trazer os três cenários. Vai trazer o cenário de análise para o seu ambiente, onde a gente vai conseguir trazer em tempo real, né, a visibilidade dos seus inventários de software, também das CVEs que foram detectadas e dos pets que estiverem disponíveis. Isso você não precisa agendar um scan para fazer. Ela instalou a gente na máquina, a máquina faz essa leitura em real time o tempo inteiro. Tá? E, de forma assíncrona, a priorização. Então, assim que foi instalado o agente identificou ali o inventário de software, né, todas as informações, ele também te traz o nível de risco de cada um dos ativos através de inteligência artificial, o nível de risco das aplicações também através de inteligência artificial, da CVS, e te fala dos pets que estão disponíveis para serem aplicados, quais deles corrigem vulnerabilidades e quais deles não corrigem vulnerabilidades. Exatamente para esse contexto de priorização. E aí a gente entra num cenário, numa operação de remediação de uma forma mais assertiva. E falando sobre a remediação, então a ferramenta, utilizando esses dois primeiros contextos, ela vai trazer três vertentes que podem ajudar nessa parte de remediação. Uma delas é a gestão de patch automatizada. Tá? Então, para a aplicação de patches, vai ser, como eu disse, a gente configura uma rotina, a ferramenta vai executar essas atualizações. Patchless Protection. Não sei quem comentou antes, enfim, mas tem uma operação de como se fosse um virtual patch, né? Então, saiu uma vulnerabilidade zero day, a ferramenta tem ali a opção de atuar como uma proteção virtual ali para a aplicação, né? Para que ela não seja explorada, vai ser uma proteção em memória, tá? E automação de scripts, que permite que a gente faça várias e diversas, né, ações que podem ser tanto para corrigir, remediar alguma coisa ou algumas outras funcionalidades afins, como, por exemplo, deploy de softwares de forma massiva, remoção, hardening, né, corrigir configurações de máquinas, fazer rollback, tá? Colocar pop-up na máquina do usuário, enfim. Aí é um mar aberto que a parte de script permite que a gente faça. E isso tudo de forma automatizada. Tá? Então, a gente agenda, cria, configura uma rotina e a ferramenta vai executar esse script de forma automatizada quando chegar o dia dessa rotina. Parou. E aí? Ah, boa.
Então, aqui trazendo um passo a passo. Discovery de vulnerabilidade. Como eu disse, a gente instala o agente em tempo real, assim que é instalado, e a instalação ela é super simples, ela é automatizada, pode fazer um GPO. A ferramenta disponibiliza os scripts para instalação, então instalou, em 5 minutos ela já traz a leitura do seu ambiente. Essa primeira tela aqui é um dashboard, né, que é a página principal, onde a gente consegue ver todos os números do nosso parque. Tá? Tem mais coisa para baixo, mas é o que houve na apresentação. Então, ela vai trazer inventário de software, de sistemas operacionais, inventário de ativos, lógico, né? Visibilidade da CVS, scan de rede através do Nmap. Então, ela utiliza, né, a instalação do agente em uma máquina, um servidor, e através disso dá uma leitura na rede ali. Inventário de ameaças, análise de risco em softwares, rastreio automático de vulnerabilidades. Segundo, a priorização. Então, primeiro a gente identifica, faz aquele discovery ali do ambiente e agora a gente analisa os riscos, né, para ter uma priorização ali na próxima operação. Então, basicamente, a ideia aqui, acho que um dos principais fatores é o fator contextual de risco. Qual que é o ponto? Isso daqui, ó, que vocês estão vendo, aqui está escrito has exploit, high usage, non vulnerability. Ou seja, a ferramenta, através de inteligência artificial, ela considera outros contextos que não só a CVE para avaliar o risco das aplicações. Por que isso? Porque só a CVE, você levantou e achei que você queria interromper, tranquilo. Só a CVE por si só, ela não diz assim, num cenário mais amplo, e isso daqui é o maior risco possível para a sua aplicação ou para a sua empresa. Então, a ideia é trazer outros contextos para tornar a análise mais ampla, para que vocês tenham mais, na apresentação do Renato da Sonic ele falou isso, mais dados para fazer a sua escolha, né, de o que você vai fazer primeiro. Né? Então, ela vai te trazer esse ponto do fator contextual de risco, que são essas X-tags aqui, tá? A ferramenta considera tudo isso. Rastreamento de ameaças, aí ela vai classificar o nível de risco das aplicações e dos sistemas operacionais também, né? Coletar os dados de CVS, e ela vai fazer essa ponderação ali para que é essa calculadora, para trazer a pontuação de risco aqui das aplicações. Terceiro passo, remediação de vulnerabilidades. Então, como eu falei, só reforçando, ela vai atuar para a Microsoft, né, Windows, Linux e Mac, isso é um ponto super importante. A gestão de patches, que é o que eu disse que ela faria, patchless protection, que é a proteção sem patch, criação de scripts e um marketplace de script gratuito. Então, na parte de script, a ferramenta vai trazer para a gente não só a opção que vocês possam ter para criar scripts personalizados de acordo com o que vocês precisam, mas também ela disponibiliza uma biblioteca pública. Essa biblioteca é alimentada pelo nosso time, claro, porém, usuários da ferramenta, a gente chama de vSociety, que é uma sociedade aberta para usuários, né, parceiros, alimentarem ali, o nosso time verifica, valida e publica ali na biblioteca. Então, tem uma biblioteca super extensa, hoje eu acho que a gente tem mais de 360 scripts ali disponíveis para utilização, e o ponto é que eles estão sempre atualizados, tá? Então, muitas das vezes, nem esforço para construir o script vocês vão ter. Mas, se precisar, pode escrever lá o script, passar o comando para Windows, Linux e Mac, CMD, PowerShell, pode fazer o upload do script direto da máquina, Shell, Python, o que seja. Tá? Que mais? Ela vai trazer também a atualização de sistemas operacionais, implantação de software, né, para essa parte de script, por exemplo. Como eu disse anteriormente, a gente consegue fazer deploy de softwares de forma massiva. Tá? Recurso de Asset Group. Isso daqui é super interessante, porque a ferramenta permite que a gente agrupe ativos com as mesmas características, só que te dando um nível de personalização extremamente profundo. Então, você vai conseguir conciliar filtros por ativo, por características do ativo por si só, por características de aplicação, características de sistemas operacionais, atributos e endpoint tag. Tá? Então,
Atributos, AD, Domain Name, Organizational Unit, IP interno e externo, né? E sistemas operacionais, qual que é a família, qual que é a versão, subversão, aplicação, qual que é a aplicação, versão, subversão, se tem patch, se não tem. Para ativos, qual que é o nível de risco de ativos, qual que é o grupo de ativos, nome dos ativos e tudo mais. Aí vai depender de cada ambiente aí da empresa. E, por fim, também, aqui a gente consegue fazer o reboot das máquinas de forma gerenciada. Então, ela permite também que a gente configure rotinas de reinicialização das máquinas no nosso ambiente. E aqui é o pulo do gato, que é exatamente a gente fazer tudo isso que eu comentei de forma automatizada, com pouca intervenção humana. É lógico, a ferramenta não vai sair atualizando as coisas sem vocês darem o ok, né? Então, ela exige que a gente crie uma rotina. Então, aqui, ó, a gente criou a rotina, tá muito pequeno, não vai dar para vocês verem, para ela acontecer do dia tal até o dia tal, do horário tal até o horário tal, weekly, semanalmente, e assim por diante. Então, a gente configura uma rotina, a gente configura. O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar aplicações. Quais aplicações? Essas daqui, tá? E aqui a parte de reboot, está bem pequenininho aqui. E qual que é a severidade dos patches que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar patch de alta severidade e de crítica severidade. E também outras configurações que dá, mas botei o que coube na tela. Então, atividades baseadas em Asset Group. Por exemplo, eu quero fazer a remoção de todas as aplicações não homologadas do ambiente para não aferir vulnerabilidade desnecessária. Então, eu crio um grupo com os ativos que têm as aplicações que não são homologadas, pegando todos esses ativos, e entenda, se o usuário instalou hoje, isso vai aparecer nesse grupo. Esse ativo entra nesse grupo. E aí a gente pode criar uma rotina diária, através da automação de script, de remoção de todas essas aplicações não homologadas. Então, se alguém instalou hoje, no fim do dia isso vai ser removido. Se instalou amanhã, no fim do dia vai ser removido também. E esse é um exemplo, tá? Dá para utilizar de vários outros. Mas, por exemplo, também é a atualização de forma massiva no seu ambiente personalizado. Quero atualizar suas máquinas da TI, por exemplo. Está aí, está aberto. Então, correções agendadas, que é essa questão da gente conseguir configurar a rotina, quando que isso vai acontecer, qual que é a frequência, qual que é o horário, o minuto de início, tá? A duração dessa ação e etc. Automatização de patches, execução de scripts agendados, que foi o que eu comentei. Automação de updates de sistemas operacionais. Acompanhamento de ações. Então, depois que a gente cria a rotina, chegou o dia dela, ela vai ser executada. Você não precisa fazer nada. O ok que a ferramenta precisa para que ela execute as ações é a criação dessa rotina. Depois que foi criada, aí sim, entende que o humano ali interviu e validou ali a operação. Só que a gente consegue, através dos logs da ferramenta, acompanhar tudo que está sendo executado. Se está em running, se está em finisher, ou se ela está pausada, né? Foi pausada pelo usuário ali, por exemplo. E dentro de cada um desses status, a gente consegue ver se a operação teve sucesso, se ela falhou, ou se ela foi notificada por algum motivo. E aí, dentro de cada um desses cenários, a gente consegue ver o detalhamento do porquê que foi bem sucedida. Por que ela falhou? Por que ela foi notificada? Tipo, tempo de ação expirado. Ou então, se for um script, qual que é o comando ali específico? Qual foi o bloqueio que a gente teve? Foi bloqueio de rede? O cliente está... o ambiente do cliente ele está travando a operação da ferramenta? Então, a ferramenta traz todos esses detalhes no log para a gente. E aqui, quando eu falei para vocês, a gente traz escala, traz eficiência, foi até o que o Alisson comentou, que quando entra no cenário de remediação, a gente consegue trazer uma potencialização muito grande para a operação, isso daqui pode comprovar. Então, é lógico, pode conseguir vários outros, mas eu criei um slide aqui super rústico, mostrando para vocês que no dia a dia a gente recebe esse tipo de feedback. Então, tem indústria aqui de Minas, tem indústria de São Paulo, segmentos diferentes, tá? E aí a gente consegue ver que, ó, reduziu 80% o tempo de remediação.
Aplicou correções de patch software de 36 servidores em 8 horas, que demoraria de 2 a 3 dias e ainda não teria visibilidade. Um banco de 2.000, quase 3.000 ativos. Saiu de uma operação de mais de 20 horas para menos de 1 hora semanal. Tá? Atualizou 77 pacotes em 4 horas. Esse aqui tem uma operação manual que daria 2 semanas. Tá? Então, enfim, isso daqui é para mostrar para vocês que a gente fala, a gente apresenta, mas realmente o que o pessoal sente na ponta ao usar a ferramenta é esse ganho de eficiência e de escala que eu comentei. Aqui são algumas marcas, tá? Esse é um slide de credibilidade para mostrar marcas segmentadas ali por indústria que estão com a gente. E se tiver tempo, olha, eu estou com 20 minutos de apresentação. Queria mostrar um videozinho. Dá para passar? Boa. E aí eu mostro para vocês a ferramenta ali, como é que é a parte. Coloca ela em 0,25, que aí dá para. Ela tem menos de 1 minuto, tá, pessoal? Já já todo mundo vai almoçar. E, aí o almoço vai ser pago pelo Alisson ali, né? Falar tantas vezes. Já fugiu? Ixi. Ixi. Mas, pessoal, enquanto isso, até aproveitando a deixa da última apresentação, a gente faz questão de que todo mundo que quiser conhecer, que experimente a ferramenta, né? Experimente, assim, o máximo possível para conhecer tudo que ela pode prover para o ambiente de vocês. Então, quanto a trial, POC, a gente está super disponível. A gente convida vocês a conhecerem, né, a nossa solução na prática, no ambiente de vocês, exatamente porque eu acho que é assim que vocês vão ter informação, base para tomar decisão. Então, meu contato está no fim da apresentação, eu vou deixar, vocês podem acionar o pessoal da NetSol, tá? A ideia é a gente conversar para que vocês possam ter uma demonstração técnica e prática de fato. Aí, pode dar o ok. Boa, ela está em 0,25 para eu conseguir falar sobre todas as telas, tá? Então tá bem devagar. Bom, então essa é a dashboard que eu comentei para vocês, vai trazer nível de risco dos ativos, todos os números do nosso ambiente aqui, quantos ativos instalados, aplicações detectadas, sistemas operacionais, classificação de risco das aplicações, de acordo com aquelas tags que eu comentei. Esse é um gráfico de tendência mostrando dia após dia aqui, ó, a quantidade de detecções e mitigações de vulnerabilidades que a gente teve. Aprofundando no gráfico, ele detalha todos esses números aqui, ó, de acordo com uma tabela, para a gente ver e a gente consegue personalizar. Eu quero ver só nesse dia. Né? Então, ele traz aqui qual é a CVE, qual aplicação do sistema operacional está, qual ativo está instalado, status mitigado ou detectado, a data do status para calcular o age das vulnerabilidades, por exemplo. Né? E a gente consegue personalizar aqui exatamente por cada dia. Aqui a gente consegue ver as CVEs ativas, a parte Zero Day e Network Scan. Essa é a página de script que eu comentei para vocês. Então, esse vídeo é mais antigo, mas já tinham 290 scripts disponíveis. E aí, por exemplo, Zero Day, tá vendo aqui, ó, CVE 2024, etc. Então, saiu uma nova vulnerabilidade, o nosso time já lança ali como que você faz a detecção através de script, como que você faz aqui a remediação dessa CVE nova que não tem ainda um patch disponível. E várias outras funcionalidades dentro dessa parte de scripts. Aí aqui é o script que já vem pronto, né? Que o nosso time alimenta. Esse veio através da VSociety, então o nosso time recebeu, avaliou e validou, e aqui está o comando. E também aqui tem um botão atrás do nome de Carlos, onde a gente clica para criar o próprio script. Então a gente faz aqui as devidas configurações. Pausou ou está lento? Ah, está lento. E aqui a gente faz comando, PowerShell, CMD, MSI. Aí a gente pode aqui, ó, fazer o upload direto da máquina, trazer em Python, trazer em Shell, que seja Windows, Linux e Mac. Aí a parte de automação, então aqui a gente vai configurar a rotina para que a ferramenta execute a ação. Então aqui a gente vê todas as automações que foram criadas, aqui tem um botão, aí a gente criou aqui, ó. Então a gente vai ter 3 etapas. Primeiro a gente seleciona qual ação vai ser executada aqui, tá? Então a gente seleciona as aplicações,
qual a severidade que a gente vai querer atuar, elas já vêm todas selecionadas, reboot, configura, etc. Depois, para quem que a gente vai atuar? Então, a gente, all assets, todos os ativos, ou a gente pode escolher um dos grupos que foram criados. E depois configura a rotina, tá? Criado isso daqui, só clicar em Finish. Então, a gente pode juntar nas ações tanto atualização de aplicações, atualizações de sistemas operacionais, executar script e enviar relatório. Pode fazer isso de forma apartada, ou você pode juntar mais de uma ação na mesma automação. E aí, depois que clicou em Finish ali, pronto, chegou a data que você configurou ali para ela ser executada, a ferramenta automaticamente vai executar, e como eu disse, depois a gente só acompanha ali nos logs da ferramenta tudo que está sendo executado. E a ferramenta ela é OpenAPI, então dá para puxar ali os dados para construir um dashboard mais executivo, mais personalizado. Mas, enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, me coloco à disposição. Qualquer coisa, acionem, né, o time da NetSol, a gente é super parceiro. A gente marca uma demonstração técnica, marca uma POC, se for do interesse de vocês, e seguimos adiante. Tá? Meu contato está aqui. E, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, a atenção aí pelo evento e pela palestra aqui também. Obrigado.